Olá de novo, bem-vindo ao canal. Então, no episódio anterior, a gente falou sobre os melhores argumentos da existência de Deus. E a gente falou do ontológico, cosmológico e teleológico. Mas hoje a gente vai explorar um dos provavelmente mais debatidos na história, na filosofia e da teologia, que é o argumento moral. E o que é isso então? A pergunta central é o quê? Se Deus não existe, de onde vem o certo e o errado? E você já deve ter pensado nisso alguma vez, né? Você tem o certo e errado, e você deve ter uma boa ideia, mais ou menos, o que é certo e o que é errado. Né? Você refletiu sobre isso e deve ter uma ideia razoavelmente boa do que é certo e errado, né? Pelo menos para você, né? Porque difere um pouco entre as pessoas, talvez. Então a gente pode discutir costumes, regras culturais, preferências pessoais, mas será que existe um bem e um mal objetivo que vale mesmo quando ninguém concorda? Vamos dizer, mesmo que tenha uma discordância, tem alguma verdade objetiva, que sempre é verdade. Então a gente pode pensar em exemplos extremos, por exemplo, tortura, estupro, escravidão, genocídio, por exemplo. E esses atos são errados, apenas, vamos dizer, errados só para nós aqui agora ou são objetivamente errados? Sempre foram errados, independente da época, cultura ou opinião. Então pense, por exemplo, recentemente os Estados Unidos torturaram prisioneiros do Talibã, né, que eles pegaram dos Talibã, buscando informações sobre Bin Laden. E muita gente achou justificável, mas era uma tortura. A escravidão já foi comum e até mencionado na Bíblia como prática aceitável, não muito tempo atrás até. O estupro, durante muito tempo, foi tratado como algo de menor importância, pelo que tudo indica, e genocídios em sociedades antigas podiam ser vistos como basicamente uma prática de guerra. Então, o argumento moral, então, o que é o argumento moral? Né? Segue essa lógica. Então, vamos lá. É assim. Se Deus não existe, então não existem valores morais objetivos, ok? Mas valores morais objetivos existem. Então, logo, Deus existe. Simples e razoavelmente poderoso o argumento. Mas muita gente, mesmo sendo ateia, né, mesmo sendo ateu, vive como se o certo e o errado fossem reais e universais. Fica indignados com injustiças, por exemplo, protesta por direitos humanos, denuncia abusos. Você não precisa acreditar em Deus para fazer esses atos. Mas se tudo for só uma construção social, por que nos importamos tanto, então, com o moral? Então, alguns vão argumentar a moral vem da evolução. Beleza, de fato, a evolução pode explicar empatia, altruísmo, entre parênteses, cooperação. Foi estudado muito, né? Mas isso explica por que sentimos empatia, não se ela é certa ou errada. Só falar, a gente tem empatia, mas isso é certo ou é errado? E outros vão dizer, a moral vem da cultura. Bom, culturas diferentes têm códigos morais diferentes. A gente já viu uns exemplos aqui que eu falei, né, antigamente, comparado com hoje. Mas os simples fatos de haver discordância não prova que não exista uma verdade moral por trás. Então, as pessoas discordam sobre astronomia, por exemplo. Pouca gente faz isso, mas ok, vamos, por exemplo, mas Júpiter continua lá. Você fala, eu não acredito que o Júpiter está lá, mas Júpiter está lá. Então, uma discordância não é prova de inexistência, apenas de dificuldade em descobrir a verdade, né? Você não concorda, mas não significa que então um desses não seja verdade. E mesmo quem diz que a moral é relativa, age como se não fosse. Então, se alguém tortura um animal, por exemplo, só por prazer, né? Você não vai dizer, é só o ponto de vista dele. Você sente que é errado.
E pronto, você fala, cara, esse está errado. Então o ponto é, sem Deus, valores morais objetivos não teriam um fundamento sólido. Poderíamos até agir moralmente, mas o certo e o errado seriam ilusões evolutivas ou culturais. Bora, tem uma crítica importante a esse argumento e ela precisa, acho que, ser levada a sério. Se você fala assim, eu faço bem só por medo de Deus, ou em busca de recompensa no céu, mas isso é realmente moral? Você só faz o bem porque tem medo de uma punição. Então, muita gente acredita que a verdadeira virtude está justamente em fazer o bem sem esperar nada em troca. Né? Ajudar por empatia, lutar pela justiça porque você sente que é certo, não por medo do castigo divino. Né? Isso diminui muito o ser humano, no meu ponto a ver. Ele só faz o bem porque tem medo de uma punição. Mas se a moral precisa de uma autoridade superior para existir, será que ela é autêntica? Ou se você tem obediência só por causa de medo? Bom, e os defensores do argumento moral respondem, o foco não é a motivação individual, é a existência objetiva do bem e do mal. Então, mesmo que você haja por empatia, isso só tem valor moral real se existir um bem de fato, algo fora de nós, né? Que seria o Deus, então. Sem esse fundamento, o certo e o errado viram preferências pessoais. E aí, qual é a diferença entre matar um ditador, numa revolução, ele é um cara horrível, e matar um inseto? Tem alguma diferença entre os dois? Então, num universo sem propósito, sem mente por trás, sem Deus, sem valor intrínseco, quer dizer, o inato, o ser humano seria só um arranjo de partículas, certo? E partículas não têm ética, então não teria nenhuma ética objetiva. Mas se falamos de justiça, dignidade, valor humano, compaixão, talvez estejamos apontando para algo maior. Então o argumento moral, ele não prova que o Deus da Bíblia existe. Não é exatamente isso. Falar, então se existe o argumento moral, a Bíblia está verdade. Ele nem define qual religião é a verdadeira. Ele só levanta uma pergunta difícil, tipo de ignorar. Existe certo e errado de verdade? E se existe, de onde vem isso? Ou não tem nenhuma ética verdadeira? Bom, o que você acha? O bem e o mal são reais e objetivos ou são apenas criações humanas? No próximo episódio, último da série, desses 5, eu vou falar sobre o argumento da experiência pessoal. Quando milhões de pessoas afirmam já ter sentido a presença de Deus. O que é isso? Alucinação coletiva, psicologia ou é real? Então, se você curte o vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e comente aqui embaixo o que você pensa. Eu vou responder. Até a próxima.